Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma meditação bíblica. Nós estamos estudando 2 Timóteo capítulo 3. Sequenciando as nossas meditações, vamos ler o versículo 12, o versículo 13, que nos diz assim: Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Meus amados, nesta perícope, nós temos observado que Paulo trata dos tempos difíceis. Tempos este marcado pela incredulidade do coração do homem por se abstrair da presença de Deus, dando margem a uma iniquidade sem precedência. É notório isto quando nós observamos a desconstrução moral e espiritual do homem. Quando olhamos o âmbito da família, podemos ver os pais matando os filhos matando os pais, e isto se propaga para toda uma administração governamental, a discrepância de uma sociedade doente. Meus amados, nós estamos vivendo um período de uma enfermidade social tão elevada que é compreensível, quando nós podemos ver o índice de pessoas que vivem com depressões, pessoas com vários tipos de patologia, aonde podemos ver todas as manhãs, todos os jornais, todos os noticiários, uma mortandade, seja ela espiritual ou física, pelo crescimento da marginalidade. Viver em uma sociedade dos tempos difíceis, aonde o mal é muito mais quisto do que o bem, isto se dá um desafio para vivermos uma vida de integridade. Todos os dias é um desafio, meu amado, sermos cristãos autênticos, viver para a glória do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo orienta Timóteo a ponderar a sociedade e, ao mesmo tempo, fazer uma apareação disto com a palavra de Deus, para que assim ele encontre o conforto, para dar guinada à sua alma, para perseverar nessa vida cristã até o fim. É enfadonho viver numa sociedade onde não opera a ordem e o pudor. Por isto Paulo diz: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, a palavra de Deus, os requisitos escriturísticos, não tem valor em uma sociedade que se abstraiu da presença de Deus. Nós podemos observar na narrativa de Gênesis, quando Adão e Eva, aquele primeiro casal, desobedece a Deus, nós podemos observar que toda a criação geme pelo pecado do homem. Quando nós aplicamos em nossas vidas a palavra de Deus, você e nós seremos tidos como pessoas radicais, pessoas intolerantes e assim subsequente. Quando buscamos perdoar, amar, compreender, somos perseguidos por isto. Mas não desanime. Ser fiel, como diz a palavra, até a morte, e o Senhor nos dará a coroa da vida. Por mais íngreme que seja, seja fiel. Por mais dolorosa que seja, seja fiel. Seja fiel àquele que a constituiu como igreja do Senhor Jesus Cristo. Você será perseguido no sentido de uma ideologia e também na incompreensão das pessoas, de achar que você quer ser um santarrão, que você quer só ser o certo, que você quer colocar a Bíblia como um padrão único para a vida. E eles começam a dizer que isso é relevante. Nós não temos um padrão para ser seguido. Cada um é dono de suas decisões. Então nós vivemos nesse período do inclusivismo, né?
Esse período das coisas que não têm um padrão para a vida, mas nós temos um padrão. E você será perseguido pela tua fé. Mas seja firme. Seja a incompreensão do lar, seja a compreensão da sociedade, mas seja firme. Então Paulo diz que todos que querem viver piedosamente, ou seja, um cristão autêntico, que prioriza a casa de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, você vai ser perseguido. Nós vamos encontrar oposições, você vai encontrar lutas por você querer, de fato, seguir os caminhos de Deus. Por outro lado, Paulo diz que aqueles que aderem uma vida promíscua e vivem numa promiscuidade, eles passam a ser presos por essa promiscuidade. E aí Paulo diz assim, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, por outro lado, as pessoas que fazem tudo que os seus corações querem, eles não serão perseguidos. Eles serão aplaudidos, eles não vão ter oposições, mas o que Paulo está dizendo é que esse tipo de conduta é uma conduta que escraviza. Eles não serão perseguidos, mas eles serão enganados pelas suas próprias concupiscências. Eles são escravos dos seus pecados, eles são escravos das suas próprias vontades. A pessoa pode até dizer, mas a vida é minha, eu faço o que quero, eu me sinto bem fazendo isto. Mas essa é a questão do pecado. O pecado é caminho que aos nossos olhos são bons, mas que o final dele, aí Paulo diz que eles serão enganados, o final desse caminho é caminho de destruição. Nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Por isso, meu amado, de repente você esteja dizendo assim, olha, eu estou muito bem como eu estou. Eu faço tudo o que eu quero, ninguém tem que me censurar, eu me sinto bem assim. Pois é isso que o pecado faz. Ele nos faz nos sentir bem na prática dele. Mas o corolário, o final de tudo isto, é o caminho de morte, é um caminho sem Deus, é uma vida eterna fora da presença do Senhor. Por isso Paulo diz, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ao mesmo tempo que eles acham que estão fazendo o que é bom, eles estão sendo enganados pelas suas próprias concupiscências. Por isso, meu amado, pondere a sua vida. Procuremos basear as nossas vidas nos fundamentos bíblicos. Por mais que você seja criticado, por mais que você seja perseguido, mas vale a pena sermos perseguidos, injuriados e caluniados, mas no final da nossa vida, sermos salvos em Cristo Jesus, do que viver uma vida de aplauso, de aceitação da sociedade, de sermos muito aplaudidos pelas pessoas e no final sermos reprovados. Por isso, ser reprovado agora numa sociedade déspota é muito melhor do que ser reprovado na eternidade. Que Deus te abençoe, que você passe a ponderar de que lado você está. De um lado onde você é perseguido, injuriado e caluniado por fazer o que é bom, correto, dentro das Escrituras, ou você está de um lado onde só recebe aplausos e elogios, e no final, quando a sua vida chegar ao final, e você ser reprovado. É melhor ser reprovado agora pelos homens, do que ser reprovado no futuro pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima meditação.